Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das orações mais intensas que encontramos na Bíblia, o Salmo 39. É uma verdadeira jornada, sabe? A gente vai sair de um silêncio que foi forçado pelo sofrimento para chegar numa das declarações de esperança mais fortes de toda a palavra de Deus. E o Salmo já começa assim com uma tensão enorme. O autor, Davi, toma uma decisão bem drástica. Ele decide que vai botar uma mordaça na própria boca. E não é porque ele não tem o que dizer, não, é. É justamente o contrário. A dor dele é tão, mas tão grande que ele fica com medo de que as palavras dele, se faladas na frente de gente que não crê, pudessem acabar desonrando a Deus. Então, o que a gente vai acompanhar aqui é essa luta interna, super angustiante, que aos poucos vai se transformando numa resolução espiritual muito profunda. É uma virada de chave completa na perspectiva sobre a vida, sobre o sofrimento e, no fim das contas, sobre qual é o nosso lugar no mundo. Vamos entrar então nesse primeiro momento que é o do silêncio agonizante. Aqui a gente vê de perto o conflito interno do Davi. Ele está sofrendo. Não fica claro se é por uma doença ou se é uma disciplina de Deus. E para piorar, a presença dos inimigos dele por perto deixa tudo ainda mais complicado. E é importante entender que esse silêncio não é uma coisa passiva, tipo, não sei o que dizer, não. É um voto, uma decisão consciente. Na sabedoria da Bíblia, controlar a língua é um grande sinal de maturidade. O medo do Davi era que o lamento dele fosse mal interpretado, que os descrentes pegassem a queixa dele e usassem como uma arma, uma acusação contra o próprio Deus. Então, por amor a Deus, ele escolhe ficar quieto. Só que o plano não funciona bem como ele esperava. Sabe aquela história de engarrafar a angústia? Pois é, isso não faz ela sumir, só aumenta a pressão por dentro. A dor dele piora, e muito. E isso nos ensina uma coisa fundamental: negar a dor não tem nada a ver com superar a dor. Nesse caso aqui, o silêncio não era de ouro não, era uma verdadeira tortura. E claro, como toda panela de pressão que fica no fogo, chega uma hora que explode. A situação simplesmente se torna insustentável. A imagem que ele usa aqui nossa, é muito forte. O coração do Davi não estava só triste, estava quente, pegando fogo mesmo. E quanto mais ele pensava na situação toda, mais esse fogo da angústia, da exasperação, crescia. Chegou num ponto em que o silêncio ficou simplesmente insuportável. E é aqui que acontece a grande virada, uma atitude genial. Quando Davi finalmente abre a boca, não é para reclamar com as pessoas ao redor, nem para amaldiçoar os inimigos. Nada disso. Com muita sabedoria, ele direciona toda aquela pressão acumulada para o único lugar que de fato aguenta: o diálogo com Deus. O desabafo dele vira uma oração sincera, honesta e muito, muito poderosa. Certo. Então ele vai orar. Mas o que ele pede a Deus? Olha que interessante, ele não pede de cara o fim do sofrimento. Pelo menos não ainda. O primeiro pedido dele é por perspectiva. Ele quer entender a própria vida, mas a partir do ponto de vista da sua fragilidade. E o que é fascinante aqui é que Davi não está fazendo um pedido mórbido, tipo, Deus, quando eu vou morrer? Não é isso. É um apelo muito sábio. É como se ele dissesse: Senhor, me ajuda a entender o propósito da minha vida, sabendo que ela é tão curta. Me dá a perspectiva certa sobre as coisas. Percebe? Reconhecer que a gente é finito é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. E para descrever essa fragilidade, o salmista usa uma palavra hebraica muito poderosa, hebel. É a mesma palavra que a gente encontra o tempo todo no livro de Eclesiastes. O que significa hebel? Pensa num sopro, num vapor de ar quente num dia frio. Você vê, é real, mas não tem substância. Não dá para pegar, some rápido. É uma descrição perfeita da vida humana quando ela não está conectada com o Deus que é eterno. E o Salmo continua usando imagens muito fortes para reforçar essa ideia. Primeiro, ele diz que a nossa vida é medida em palmos. Pensa bem, um palmo era uma das menores unidades de medida daquela época. Depois, diz que a gente passa por aqui como uma sombra. De novo, a sombra existe, mas não tem substância. E no fim, ele conclui: mesmo no nosso auge, na nossa melhor forma, somos apenas hebel, um sopro. Ok, depois de encarar de frente essa dura realidade da fragilidade humana, o Salmo chega no seu ponto de virada. É o momento mais importante. É aqui que o desespero começa a perder espaço para uma esperança. Uma esperança que não se abala. A conclusão da análise dele sobre a vida aqui na Terra é bem sombria, na verdade. As pessoas correm para lá e para cá, se agitam, se preocupam, juntam riquezas, mas no fim, tudo isso é em vão, porque ninguém nem sabe quem vai ficar com tudo aquilo que foi acumulado.
É a vaidade, o rebel no seu estado mais puro. E essa constatação prepara o terreno para a grande pergunta do Salmo. E essa é a pergunta que muda absolutamente tudo. Pensa na jornada dele. Ele olhou para dentro de si e viu fragilidade. Olhou ao redor e viu vaidade, futilidade. E agora, finalmente, ele olha para cima. A pergunta é: se nada aqui dura, se nada aqui tem substância de verdade, então, onde a gente coloca a nossa expectativa? E a resposta vem simples, direta e totalmente transformadora. A minha esperança está em ti. E olha, aqui é fundamental a gente entender uma coisa. Esperança na Bíblia não é um desejo vago, tomara que dê certo, de jeito nenhum. É uma certeza, uma confiança firme, sólida, que está baseada no caráter de um Deus que é eterno e é fiel. É como se o salmista finalmente pisasse em terra firme, na rocha. Essa nova esperança que ele encontrou em Deus acaba gerando uma nova identidade. E é essa identidade que vai resolver aquela tensão toda lá do começo do Salmo, lembra? Ele finalmente entende que o lugar dele aqui na terra é temporário. Ele se descreve como forasteiro e peregrino. O que isso quer dizer? Que ele vive numa terra que não é o seu lar permanente e definitivo. E essa, na verdade, é a identidade de todo o povo de Deus ao longo da história. Às vezes, aquele sentimento de que a gente não se encaixa perfeitamente neste mundo, isso não é um sinal de problema. Pelo contrário, é um sinal de que a nossa verdadeira cidadania, o nosso verdadeiro lar, está em outro lugar, no céu. E essa jornada toda de silêncio, de sofrimento, ela encontra o seu cumprimento mais perfeito em Jesus Cristo. Pensa comigo, enquanto o salmista se cala por causa da disciplina dele para não pecar, Jesus fica em silêncio total diante dos seus acusadores. Mas não por algum erro que ele cometeu, e sim para aceitar o castigo que era nosso. Jesus é o cumprimento perfeito do que esse salmo aponta. Em Cristo, todas aquelas realidades duras que o Salmo descreve são completamente transformadas. Aquela vida que era só um sopro, um rebel, em Cristo se torna vida eterna, por causa da ressurreição. A identidade de forasteiro é confirmada, sim, mas agora com a promessa de uma pátria no céu. E aquele flagelo, o juízo de Deus, que o salmista sentia pesar sobre ele, foi totalmente absorvido por Jesus lá na cruz. E no lugar do juízo, ele nos oferece graça. E o Salmo termina justamente reafirmando essa identidade central. Nós somos peregrinos, somos viajantes por aqui. E essa perspectiva nos dá duas coisas ao mesmo tempo: humildade sobre a vida presente e uma confiança gigantesca na vida que está por vir. E o mais importante, a gente não está sozinho nessa jornada. Somos forasteiros, sim, mas somos forasteiros com Deus. Então, no fim das contas, o Salmo 39 nos deixa com uma pergunta bem direta para a gente pensar. Se a vida aqui é tão breve, se o nosso verdadeiro lar é outro, como é que isso deveria mudar as nossas prioridades hoje? Onde é que a gente está investindo nosso tempo, nossa energia, nossos recursos? Será que é nas coisas que são só um sopro, que vão se desfazer no ar? Ou naquilo que vai durar para sempre?